E olha, as exportações do agronegócio bateram recorde no mês de setembro. O principal setor responsável por isso foi o complexo da soja. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite o Wellington Andrade. Ele é diretor executivo da ProSoja do Mato Grosso. Wellington, seja bem-vindo aqui ao Agronoite. Obrigada pela sua presença. Olá, obrigado. Bom, os dados são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, né? E foi um recorde da série histórica para o período. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa forte alta e também sobre o papel da soja nesse contexto. Na verdade, não foi somente em relação ao mês de setembro, né? Todo o ano de 2021 ele está descolado em relação à série histórica, em relação às exportações do agro, principalmente em relação aos principais produtos, milho, soja, carnes. A gente vê aí num acumulado de janeiro a setembro de 2021 um valor a mais exportado da agropecuária em torno de 16 bilhões de dólares, ou seja, 21% a mais em relação ao mesmo período de janeiro a setembro do ano passado. E é lógico, a soja ela tem um papel muito relevante porque é um dos principais produtos nessa pauta de exportação da agropecuária. E somente em 2021 já se exportou 28% a mais de soja em relação ao ano passado. Então, tudo isso fez com que se descolasse, né, o ano de 2021 se descolasse da série histórica em relação, não só ao ano passado, né, mas como aos demais anos em relação à exportação. Wellington, eu queria que você falasse para a gente os principais motivos para que as exportações alcançassem agora esse valor tão expressivo. Um dos principais motivos é a forte demanda, né, associado a uma desvalorização do real frente ao dólar, né, o que torna mais competitivo os nossos produtos no mercado internacional, principalmente soja e carnes, e essa valorização mesmo desses produtos no mercado internacional, né. Uma outra possibilidade pode ser alguns países importadores, né, se protegendo com estoques, né, frente a uma possível inflação dos preços futuros, né? Então pode ser um mecanismo de proteção também dos países importadores. Mas o que se vê no momento é realmente uma forte demanda associada a uma desvalorização do real frente ao dólar. Muito bem, Wellington, o que a gente pode dizer, então, a gente já passou aí da metade do mês de outubro, se você acha, então, de acordo com a movimentação, claro que ainda pode melhorar, temos aí alguns dias ainda para o mês de outubro se encerrar, mas você acha, então, que as exportações brasileiras de soja também devem encerrar esse mês de outubro agora também em alta? Pelo que a gente está vendo aí na série, na curva desse ano, né, como está bem descolado da série histórica aí, em relação ao ano passado também, a gente acredita que outubro também pode se descolar também em relação a outubro do ano passado. Eu creio que esse ano aqui ele vai ser um ano recorde nas exportações para todas as pautas de produtos da agropecuária do Brasil. Bueno, então a gente tem uns dados interessantes aqui dos setores que alcançaram aí 80,6% do total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio. Temos aí complexo da soja, como a gente já falou, carnes, produtos florestais, complexo sucro-alcooleiro. Acho importante a gente contextualizar as pessoas que estão assistindo a gente para a gente saber quais são os principais produtos exportados pelo Brasil, né? Cereais, farinhas e preparações, né? Queria que você comentasse com a gente, Wellington, quem são os nossos principais, maiores compradores aí, o papel da China nesse contexto. A gente sabe que, até falando um pouco da carne, né, a gente está com esse problema aí que tivemos aí aqui no Brasil, com a suspensão da importação de carne bovina por parte da China, mas ainda assim é um papel muito importante, né, a China exercendo nas exportações brasileiras, na importação brasileira, no caso da China. Você mencionou aí os quatro principais produtos, né, da pauta de exportação, que é soja, milho, o setor sucroalcooleiro, né, e carnes. É lógico, cereais e óleo indo mais ali para a Europa, mas soja, milho e carnes ainda tendo como ator principal na importação a China. Mato Grosso, por exemplo, exporta
2/3 de toda a soja produzida aqui no estado, e o principal destino continua sendo a China para a maioria dessa exportação, e isso se reflete no Brasil também. A mesma coisa se diz em relação ao milho. A China ainda é a grande demandante do produto, até porque a soja e o milho são usados na ração animal, né, para converter a proteína vegetal em proteína animal na China. E a questão do farelo e do óleo mais concentrado ali na Europa, embora a Europa também tenha importado bastante carne e boa parte também da soja do Brasil. Wellington, exatamente sobre isso eu queria te perguntar. Claro, a gente teve esse problema aí da vaca louca, né, relacionada à carne por aqui. Tivemos para os consumidores internos também a alta nos preços, também a alta no custo de produção, como você mencionou agora, por conta dos insumos importantes aí para a ração animal, né? Nesse contexto eu queria te perguntar, os produtores que tiveram problema para a produção aqui, né, a alta dos custos, conseguiram driblar as dificuldades com as exportações, batendo esse recorde? Na verdade, esse recorde de exportação, né, não significa necessariamente uma rentabilidade para o produtor dentro da porteira. Como você mencionou, né, nós estamos batendo recordes aí de custo de produção, não só na soja, no milho, mas como também na produção de carne bovina. Principalmente em relação aos produtores de soja que não fecharam seus custos no ano passado, né? Somente de janeiro para cá já houve aí um aumento no custo de fertilizante de mais de 100%, com alguns dos produtos, como ureia, por exemplo, tendo aumentado 206%. Então, isso reflete sim no custo de produção, reflete em inflação daqueles alimentos que são transformados a partir da proteína vegetal, como carnes, leite, ovos, enfim. E esse custo de produção também é recorde, né? Em relação à série histórica, nunca tivemos um recorde de custo, uma alta de custo de produção como essa, tanto na soja como no milho, e isso tira a margem de rentabilidade do produtor. Então, quando se fala em valor bruto da produção recorde ou mesmo exportações recordes da agropecuária, não necessariamente significa rentabilidade para o produtor frente aos altos custos que o produtor anda enfrentando. Muito bem, Wellington Andrade, diretor executivo da ProSoja do Mato Grosso, muito obrigada, viu, pela sua presença, sua participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Daniela.